Sejam todos bem-vindos ao canal, se inscreva, deixa teu like, deixa teu comentário, tua sugestão. Vou falar aqui de Carlo Ancelotti, mudar um pouco aqui o tema do canal, né? Falar um pouco de futebol, mas da seleção brasileira, no qual eu gosto muito, tá, da seleção, não tenho nada contra a seleção, vejo muita gente falando que não gosta da seleção. Ah, a seleção brasileira para mim já foi, não curto, eu gosto. Tenho um grande carinho pela seleção brasileira, gosto bastante. E a chegada do Carlo Ancelotti. Chegou o Carlo Ancelotti, chegou hoje, né? Aqui nos solos brasileiros, no nosso país. Vamos falar um pouco do Carlo Ancelotti, alguns pontos aqui para a gente começar. Um dos primeiros tópicos aqui que eu quero trazer para vocês, do primeiro ponto aqui que eu quero trazer para vocês do Carlo Ancelotti é sobre a questão. Algumas pessoas estão falando que ele é paizão, né? Tem, aqui no Brasil tem essa fala, né? O treinador que é gestor de elenco, ele se torna paizão, né? Mas o treinador que é gestor de elenco, mesmo chamado de paizão, como uma maneira de diminuir o treinador, aqui no Brasil é para diminuir o treinador, essa forma de tratar o treinador, é uma coisa importante no futebol. Por quê? Gestão de elenco, ela vai muito além do que apenas tática, sistema. A gestão de elenco é muito importante. A gestão de elenco, ela abrange três colunas. Eu gosto sempre de falar que eu coloquei aqui para vocês. Tático, que é campo, que está o lado tático, que vem do treinador para os jogadores. O individual, que é um indivíduo, você lidar com um indivíduo é importante, e o disciplinar. Então, acho que a gestão de elenco é importante para essas três colunas. E se o treinador ele tem a gestão de elenco, ele consegue ter uma evolução no tático, mesmo ele sendo, né, o paizão, né, que dizem, e o Ancelotti tem esse modelo, essa maneira de trabalhar, sendo um bom gestor. Eu vi o Falcão falando sobre isso, o Falcão é muito amigo do Ancelotti, e o Falcão fala que o Ancelotti é um cara que é muito parceiro dos jogadores. Isso é importante. Você ser parceiro, você ter uma boa gestão de elenco, isso não diminui o teu trabalho, isso enriquece o teu trabalho. Então, o lado tático ele vai evoluir. O lado individual, que é muito importante, eu sempre digo que sem o individual a tática ela não existe, mas o lado individual que eu falo, o lado do ser humano, o lado realmente de compreender o problema da pessoa até fora das quatro linhas. O individual ele é importante, ele abrange o individual e o disciplinar. O disciplinar você pode colocar em vários sentidos. Seja com jogadores de base, você vai ter um trabalho mais disciplinar com esses jogadores realmente um amadurecimento, ou seja, o disciplinar realmente um jogador até mais maduro também, em questão até pessoal dos jogadores mesmo, ou até disciplinar em questão também tática, técnica, física, mental. Então, acho que a gestão de elenco ela ajuda bastante. Ele consegue trazer esse equilíbrio e essa gestão consegue enriquecer um elenco e assim fazer um elenco vitorioso. Temos alguns exemplos aqui no Brasil, como o Dorival Júnior, que estava na seleção, não deu certo, mas é um cara bom de grupo. O Renato Gaúcho, que muitos criticam, mas é um cara bom de grupo também. E nem por isso eles são maus treinadores. É um treinador ruim por conta disso. Não, são treinadores que conseguem, com essa maneira de uma boa gestão, enriquecer o seu trabalho, como fez o Dorival no Flamengo e tanto no São Paulo, em um recorte curto, ganhando três títulos importantes. E isso, esse ponto do Ancelotti eu acho muito interessante, até um dos mais interessantes, para que a gente possa entrar no campo e bola, essas coisas todas, tá? Outro ponto, uma coisa, a gente não pode buscar comparações. Esse é um dos segundos pontos que eu acho que é necessário a gente falar. Não podemos buscar comparações com o Ancelotti, dos clubes que ele passou, com o Ancelotti que vai chegar na seleção. Tá? A principal característica do Carlo Ancelotti é a adaptação. Isso para mim também já é um ponto positivo e muito positivo. A adaptação. É um treinador que consegue se adaptar ao seu elenco, ao modelo de jogo que ele vai plantar no elenco. Não era assim no início da sua carreira, ele adaptava o time a ele mesmo, mas com o tempo ele foi se adaptando ao time, olhando os jogadores que tinha e assim adaptando sua ideia de jogo dentro daquele plantel que ele tem em mãos. Então, acho interessante. Não podemos buscar comparações. Esqueça as comparações. Esqueça o Ancelotti do Real Madrid. O Ancelotti do Brasil será outro Ancelotti. Não será igual ao do Real Madrid. Não tenho dúvida disso. Como exemplos aqui, Parma. Ele tinha essa equipe no Parma. Ele tinha Buffon, ele tinha Turum, ele tinha Cannavaro, ele tinha o Buffon lateral de esquerdo, tinha o Zé Maria. Esse time do Parma, que você tinha Chiesa e Crespo na frente como atacantes, era um time que não tinha um meia de construção. O Ancelotti ele tinha um problema com aquele jogador que jogava mais centralizado. Ele tinha um certo problema com isso. Então, ele até rejeitou o Roberto Baggio nesse elenco do Parma. Né?
ele rejeita. E com o tempo ele foi mudando o seu jeito de enxergar o futebol e foi se adaptando e mudando também a sua ideia de jogo, até suas filosofias também. Nessa equipe aqui, Juventus. Quando ele chega na Juventus, ele muda bastante por conta de um cara, Zidane. O Zidane aqui, ele começa assim, aí sim, o Ancelotti começa a mudar. Começa a adaptar um modelo de jogo para encaixar com o Zidane, até pela qualidade do Zidane na Juventus. No ataque ele tinha Thierry Henry, ele tinha Inzaghi. Então ele começa a trabalhar esse modelo de jogo, nesse sistema, já assim olhando como fazer para trabalhar com o Zidane. Então necessita mudar alguma coisa. Então eu preciso mudar para que esse jogador se encaixe no modelo de jogo. Então já começa a mudar o teu pensamento, né, sobre futebol. Não é mais aquela coisa, eu preciso que o time se encaixe na minha ideia. Eu preciso me encaixar no modelo de jogadores que eu tenho em mãos. E aqui é aquele Milan que todo mundo conhece, né? Lembra até o PlayStation 2, né? Para quem jogou muito PlayStation 2. Dida no gol, Maldini, Nesta, Pirlo. Aí começa que você tem aquela famosa árvore de Natal. Você vê aqui, você tem aquela famosa árvore de Natal, né? Zaga na frente, a chegada do Kaká, Seedorf vai jogar mais um pouco à frente, nessa linha de frente. Você tem aqui um 4-1, um 4-1, um 4-2, um 4-3-2-1, seria? Aí tu tem o Kaká, que é um jogador de mais explosão, trabalhando mais na frente. Você tinha Zaga, você tinha o Gattuso, um jogador de mais marcação. Ambrosini era aquele jogador que marcava, mas era um cara mais de toque de bola, recepção de bola. E você tinha o Pirlo, que era o meia que ele colocou como volante desse jogo. Você já começa a ver a mudança do Ancelotti em pensamentos de jogo, né? Começa a ver como que ele muda bastante. E aqui o Real Madrid, do Ancelotti, campeão de tudo. Estou dando alguns exemplos aqui para vocês, como ele muda. E você ainda tem o Real Madrid com aquela ideia de aquela árvore de Natal, né? Ainda, né? Casemiro, você tem o Klose, você tem o Modric desse lado, você tem o Vini Júnior, o Rodrigo e Benzema. Essa ideia do Benzema aqui como centroavante, se aproximando muito do Vini Júnior, já é uma ideia que ele trouxe do Paris Saint-Germain, que ele mudou também o modelo de jogo no Paris Saint-Germain, porque tinha o Ibrahim, que era um cara de área, né? Um cara mais ali, que jogava preso ali na área, próximo aos zagueiros. Militão em Alabama, então tanto é que joga Militão de lateral, o Ancelotti tem isso também, gosta muito do lateral marcador, né? Sempre aquele lateral que avança, o lateral do Ancelotti tende a trabalhar mais por dentro, muito parecido com o que fazia o Dorival, tá? E aqui o Real Madrid mais atual, ele muda bastante. Ele sai daquele sistema de 4-3-3, que vocês estão vendo aqui, e utiliza um sistema diferente. Aqui você tem um losango quase aqui no meio, né? Tem Casemiro, você tinha Kroos, você tinha Fedi, ou você tinha o Modric, você tem o Bellingham, Vini e Rodrigo. Então você já viu uma diferença. Aqui o Bellingham já está mais por dentro, tem quase aqui um losango centralizado, Vini mais Rodrigo desse lado de campo. Você vê a mudança do Ancelotti com o passar do tempo, né? Como ele vai mudando a sua característica de ver o jogo e se adaptar aos elencos que ele tem em mãos, né? Alguns pontos positivos em seu trabalho. Tá? Um ponto positivo que eu acho do Ancelotti, autonomia com a posse de bola. O time do Ancelotti tem autonomia quando tem a posse de bola. Não é aquele time engessado que faz, como as pessoas gostam de falar, um time de controle remoto de videogame. Né? O treinador parece ter um controle e faz o que o treinador quer. O time do Ancelotti tem a posse de bola, é um time com autonomia para se movimentar. Liberdade na movimentação, muito importante, muita liberdade na movimentação. O time do Ancelotti tende a se movimentar bastante, assim também atrapalha bastante a marcação dos adversários. E a última coisa que eu acho bastante importante, ter uma ótima reação na pressão de recuperação de bola, recuperação da bola. O time do Ancelotti consegue ter um gatilho de pressão com muita qualidade mesmo, quando assim é necessário. Tá? Então acho que esses pontos é positivo nesse Ancelotti que está chegando no Brasil. Uma pergunta: o que esperar da seleção? Teremos evolução? Eu creio que não. Evolução, acho que nós não teremos evolução que as pessoas querem da recuperação, do resgate do futebol brasileiro, não teremos. Porque nós estamos recebendo um treinador que é italiano, tem uma filosofia diferente, um modelo de jogo diferente, e ele não vai chegar no Brasil para resgatar o futebol do Brasil, ele vai chegar no Brasil para dar títulos para o Brasil. Há uma diferença. Dorival Júnior falava muito em resgatar o futebol brasileiro. Outros treinadores brasileiros também falavam muito em resgatar o futebol brasileiro. O Ancelotti vai chegar para dar título. O Ancelotti ele é resultadista. Ele é apegado ao resultado. Isso é ruim? Não. Faz parte do futebol, faz parte do esporte. O resultado que rege o futebol, o resultado que rege o esporte, o resultado que te dá uma continuidade de trabalho. Ele é resultadista. Se for necessário baixar o bloco, ele vai baixar.
Vai segurar lá atrás e vai jogar no contra-ataque. Se o adversário deixar brecha, ele vai avançar seu bloco e vai fazer pressão. Assim é o estilo do Ancelotti. Ele não é aquele cara que vai ficar o tempo todo fazendo pressão. Não é assim. E a gente vai ver o perfil dos jogadores para poder tentar fazer isso. Então não é desse jeito, não vai ser dessa maneira que muitos estão pensando. Evolução, eu creio que não teremos, mas teremos alguns resultados. E isso eu acho que aproxima o Brasil, sim, de um título de mundial por conta disso. Né? Eu acho que aproxima bastante o Brasil por conta disso. Vamos lá. Então, falando aqui, já que eu estava mostrando para vocês aqui, né? Eu acho interessante. Eu acho interessante essa chegada do Ancelotti na seleção brasileira. Tem alguns pontos que eu estava falando aqui para vocês, né? A questão de evolução do Brasil, eu acho que não. Eu acho que você pode ter tudo. Você pode esperar variação, leitura de jogo, movimentos, você pode esperar pô, realização de determinadas ações em campo. Você pode esperar diversas coisas dessa seleção brasileira do Carlo Ancelotti, tá? Mas a questão de um resgate do futebol, acho que já é mais difícil, né? Você pode esperar a movimentação que ele tinha no Real Madrid, de movimentar para atrair o adversário assim, atacar os espaços. Pô, você pode esperar diversas coisas, mas aquilo que muitos falam, acho que não vai acontecer. Eu acho que vem realmente para trazer o resultado. E eu acho interessante, eu acho válido. Eu acho válido. Eu acho bem válido. Vamos falar mais de tática, claro, do Ancelotti, quando ele iniciar na seleção brasileira, né? Vamos falar mais como vai ser esse Ancelotti. Eu não posso aqui trazer a visão que é o Real Madrid, o Chelsea, que foi o Everton, que foi o Paris Saint-Germain. Assim será o Brasil. Não, talvez não. Talvez seja muito diferente de tudo que a gente viu do Ancelotti, seja algo mais novo, algo mais diferenciado, não seja o que a gente estamos acostumados. Mas é um peso. É um cara pesado, nome pesado, que vem para a seleção, grande também, a seleção pesada. Eu acho que casou. Eu acho que o Brasil merece um grande treinador. E o Ancelotti é um grande treinador. Como outros que passou pela seleção também eram grandes treinadores, mas que não deu certo. Mas pelo peso do Ancelotti, a marca Ancelotti, eu acho que ajuda bastante nas escolhas, decisões, os jogadores escutarem e em campo conseguir entregar aquilo que ele vai pedir. Beleza, gente? Então, Ancelotti chegou, esperar a sua estreia na seleção contra o Paraguai, né? Primeiro contra o Equador. E vamos ver o que vai acontecer. Tem que ter paciência, porque a narrativa está pronta, já está na gaveta da ESPN, da TNT, os caras já estão com a narrativa pronta. Começou a perder, é treinador de clube, é um grande treinador, excelente, Ancelotti é um monstro, mas é para clube. A narrativa deles já estão pronta, né? Vamos esperar. Quando vai começar a narrativa dos caras? Beleza? Um abraço, até a próxima.